Olá, eu sou Vânia e nós estamos conversando sobre mito e consciência mítica. E hoje nós vamos falar do papel do mito na formação das normas culturais, antecedendo a moral, por meio de estruturas de regulação do convívio no grupo social, que são os rituais e os tabus. Na religião mágica, o sujeito é coletivo, e, portanto, a responsabilidade também é coletiva, com duas espécies de deveres. Aquilo que nós devemos fazer, que é a precisão do ritual, ou o ritual positivo, e aquilo que não se deve fazer, isso é o tabu, que é um ritual negativo, um ritual de proibição. As normas inscritas nos rituais não precisam ser explicadas ou justificadas, e elas já são normas de conduta, elas já são, em parte, normas morais. Elas mantêm o caráter irracional do mito. Elas também não implicam na responsabilidade pessoal na sua aplicação. O mérito e o castigo relativos ao cumprimento do tabu incidem sobre a coletividade. O tabu indica com precisão o que não se deve fazer. Então, quando se quebra o tabu, rompe-se a simpatia do todo, o pertencimento à totalidade, e essa quebra é imputada a toda a coletividade. A culpa é coletiva, como acontece em todos os processos da religião mágica. A estrutura do tabu implica, em muitas culturas, na estrutura de vítima e sacrifício para a reparação da quebra de tabu, como se fosse um quadrado, né? Então, num vértice você tem o tabu, que é quebrado, então você tem na outra ponta a vítima, no outro vértice o sacrifício e, por fim, a reparação, quando se espera que tudo volte ao equilíbrio do todo. A reparação coletiva da quebra de tabu pode implicar em colocar um indivíduo, uma vítima inocente, na posição de ser objeto da reparação por meio do sacrifício. Na visão coletiva da religião mágica, a pessoa que quebrou o tabu é, naquele momento, o elo mais fraco da coletividade e não pode exercer o papel de vítima de reparação. Essa pessoa ainda está presa pelo tabu, e a culpa não é individual, mas coletiva. Então a falha individual só aconteceu porque o coletivo falhou. Arrebentou no elo mais fraco, mas foi o coletivo que falhou. A reparação da quebra do tabu é feita então pelo coletivo, que passa a ser representado simbolicamente por um objeto, por um animal, ou mesmo por uma pessoa, que precisa trazer alguma perfeição, como a sacerdotisa, o sacerdote, a heroína, o herói, a vítima inocente, para representar o coletivo nessa reparação. A distinção mítica das condições de pureza e impureza ritual surgem antes das distinções éticas do bem e do mal, mas elas acabam sendo a semente dessas distinções. Também as palavras, atos, objetos, gestos recebem distinções e se tornam sagrados ou profanos. Né? Aqui um exemplo bem simples, nós vimos na outra conversa, o cálice. Né? Então você vai lá dentro de uma igreja católica, o cálice é sagrado, você não vai chegar lá, ô seu padre, empresta aí o cálice que eu preciso tomar uma cerveja lá com meus amigos, né? Então você não pode tratar um objeto sagrado como um objeto profano. E se você fizer isso, você está cometendo uma profanação. Então você divide os objetos, falas, palavras, né? Nesses dois campos, do sagrado e do profano, que de certa forma vão preceder aí os campos do correto, do incorreto e do neutro, do bem e do mal, e assim por diante. Aos poucos, os grupos sociais começam a aplicar sanções ao estado de impureza de quem quebrava o tabu. Surge assim a pena pessoal, física ou moral. Com essa mudança, a religião começa a se estruturar em torno de um sujeito individual responsável por seus atos. A morte passa a ser um processo de ruptura de simpatia do todo, porque na sua missão de explicar o desconhecido, tanto o mito como a religião se defrontaram com a individualidade da morte. Então ela é uma experiência de antipatia do todo. Né? A morte é algo a ser evitado, porque ela é uma separação do todo. Na morte, a totalidade prossegue, mas o indivíduo é posto para fora da totalidade. É preciso reintegrá-lo de algum modo.
Porém, pelo fato da pessoa nascer e morrer sozinha, o caminho da individualidade se torna necessário para o discurso religioso. Deixa eu comentar um pouquinho mais essa questão da estrutura de vítima, quebra do tabu, vítima, sacrifício e reparação, que é um tema que, para quem conhece a cultura cristã, sabe, Jesus Cristo é anunciado como essa vítima, né? A gente, quando aprende isso quando é criança, mas o que tem a ver, né? Adão e Eva que comeram a maçã, eu nem gosto de maçã, o que sobrou para mim essa história, né, de morte, né? Que é, na verdade, tido como uma sanção coletiva, né? Alguém quebrou o tabu lá atrás e a coletividade da humanidade é que está debaixo, né, da reparação desse tabu, quando então Jesus Cristo vai lá e resgata, ressuscita, ou seja, ele vence exatamente esse elemento de antipatia do todo, que é a morte, que é uma separação da totalidade. Né? Então, por isso que tem essa questão de resgatar da morte. Quem assiste às Aventuras de Nárnia lembra muito bem, né? O leão, ele vai lá e assume o lugar do elo mais fraco, né? Do rapazinho lá que pisou no tomate. Então, e com isso ele vence o mal. E com isso ele muda a história, a sequência. Ele reintegra aquele que tinha quebrado o tabu e toda a coletividade num caminho de bem, numa simpatia da totalidade. Mas agora nós vamos enfrentar um desafio, porque essa individualidade da morte rompe o sentido da responsabilidade coletiva. Tá? Então eu também vou romper, de certa forma, a simpatia do todo. Então, no caso da quebra do tabu, a reparação começa a se orientar para o autor da quebra, quem que foi que pisou no tomate. E começa, então, a haver o início de uma ideia de reparação individual. Né? A gente vai dar a cada um conforme os seus atos. E esse é exatamente o princípio, né? Já um princípio de justiça e um princípio de moralidade. Socialmente, os responsáveis pelos rituais ou as vítimas purificadas, quando são humanas, são organizados em castas sacerdotais. Então você começa a ter pessoas sagradas e pessoas profanas, né? Agora, o profano não é pejorativo, é só assim, não. Aquele ali está reservado para os rituais. Acontece que essas castas passam a ter um reconhecimento social, com organização própria, que lhes confere poder. Então elas começam a ter títulos, né? Começam a ter status, começam a ter reconhecimento social. E por esse processo de institucionalização, essas castas passam a prestar um serviço aos indivíduos, a usar, a manobrar com precisão esses símbolos. Ocorre assim a passagem da religião mágica e religião mítica a uma religião mais institucionalizada, que vai começar a busca por exercer um poder de controle moral e, portanto, um poder de controle social. E isso a gente fala porque assim, como que eu estou nessa conversa toda de mito e aí depois eu tenho as religiões como instituições políticas na sociedade? Não é isso que nós estamos discutindo, mas nós temos que mostrar como que se estabelece, como que se abre este caminho de um exercício político, né, da religião dentro da sociedade. Então aqui fica aberto esse caminho para depois, futuramente, aí em uma outra aula, a gente discutir. E em síntese, o mito permanece como um princípio de compreensão na contemporaneidade para todas as outras formas de conhecimento. O mito fala de uma necessidade de responder àquilo que nós não compreendemos. Diversos temas míticos permanecem na nossa cultura. A luta entre o bem e o mal, a própria estrutura que nós vimos, né, dessa aula, o tabu, a quebra do tabu, a reparação, a necessidade da vítima de reparação, que vai realizar um sacrifício, a necessidade de explicar as origens, as cosmogonias, as teogonias, as aventuras heróicas, né? Então sempre lá o herói tem um cotidianozinho, mas aí de repente ele descobre uma identidade oculta, né? Como é o caso de Aquiles, como é o caso de Harry Potter, né? Quando você vai escrever um romance, você volta nessa estrutura, né? Um sujeito normal, meio sem graça, que aí
Ele entra e ele tem um grande inimigo, ele tem um grande trabalho, né, para realizar. A manutenção, então, dos arquétipos, né? Essas grandes estruturas que andam juntas umas com as outras, nós podemos chamar de arquétipos por quê? Porque são símbolos universais que andam juntos e estão presentes até no nosso inconsciente, né? Desafiam a ciência a dizer como que pode, né? Uma pessoa que nunca teve o contato com uma determinada cultura sonhar com os elementos daquela cultura. Então são aí os símbolos universais, né, presentes também no nosso inconsciente. Contudo, por seu caráter irracional, nós também temos que contemporaneamente observar o mito com um olhar atento, porque ele pode ser usado para manter e justificar preconceitos de toda a ordem. Né? Isso está na origem do mito. Aí ele explica o motivo pelo qual eu faço alguma coisa que eu não sei o porquê que eu faço. Né? Então, por que eu não gosto de pessoas de certo tipo? Por que pessoas de outros povos não são legais? Por que eu tenho xenofobia? Não, é porque nós somos o povo especial aqui desse lugar, né? E eles não são, então nós somos melhores que eles. Né? Então, às vezes eu vou fazer um mito de origem, né? É que nós viemos das estrelas e eles vieram do fundo da terra, então nós viemos de cima. Né? E uma explicação mítica dessas, que era apenas para dar uma satisfação de origem, ela se torna o ponto de partida de inúmeros preconceitos. Então eu também preciso de um exame racional do mito para depurar esses elementos de violência, né, de transformação do outro em objeto do mito, que vai gerar preconceito. Né? Então o mito na contemporaneidade também reserva esse desafio. E com isso nós terminamos essa breve introdução, né, ao mito e consciência mítica, em complemento ao que a gente já tinha falado lá no início das formas de conhecimento. Espero que tenha ajudado. Obrigado e até a próxima.